E vamos direto aqui para o comício do Lula, né? Foi notícia aí. Sabe que o PT esperava 100 mil pessoas no comício. Foram 9.500. Põe na tela, por favor, Daniel. Lá no Vale do Anhangabaú, 1.580. Muito bem. A concentração do público está marcada para as 11, ao meio-dia e meia, eram 6.187 pessoas no local. Só a militância realmente mais engajada. Muito bem. Tudo feito por meio de imagem, né? Computador, com precisão boa aí, ó. 84,5%. Tá melhor que a PM. Muito bem. Tá certo. E aí, nesse comício, o Lula mostrou um pouquinho do que ele realmente é, né? Diferente, o Lula no palanque é diferente do Lula da propaganda, é diferente do Lula pintado pela imprensa simpática, né? O Lula democrático, o Lula paz e amor. Solta aí o... Quer bater em mulher, vá bater em outro lugar. Mão de homem não foi feita para bater em mulher. Quer bater em mulher, vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil. Pode bater em outro lugar, não aqui, segundo o Lula. Muito bem. O Lula também fez aqui algumas comparações da pedalada com as motocicletas, não faz muito sentido. Lula prometeu retirar aqui, ó, prometeu não, retirou do plano de governo a regulação do agro, ele quer regular tudo. E tá aqui, doação de uma única doação, põe lá, R$300. Tá certo. Tá bem animada a campanha do Lula, só nas manchetes mesmo. Muito bem. Aí o Lula resolveu também ir para cima dos pastores. Pastores e padres. Não preciso nem nenhum nem de outro. Mas já foi lá pedir a bênção para o bispo Edir Macedo uma vez, né? Quando estava no governo. Muito bem, põe lá o VT. Quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer, para a gente não ser obrigado a escutar pessoas contando mentira, quando deveria estar cuidando da fé, quando deveria estar cuidando da espiritualidade, quando deveria estar lendo a Bíblia decentemente e não inventando coisas. Aí o Silas Malafaia rebateu, disse que a cachaça está destruindo o neurônio do Lula. Povo abençoado do Brasil, eu vou dar uma resposta a um cachaceiro que falou de pastores e padres. Como ele não entende nada de fé cristã, nem de princípios bíblicos sobre uma autoridade espiritual, eu vou ensinar a ele e mostrar que a cachaça está destruindo os neurônios dele. Esse camarada não tem condições psicológicas e mentais de ser presidente desse país. É para o povo evangélico e o povo católico ver quem é esse cara. Ele quer menosprezar a fé, menosprezar as autoridades que Deus constituiu, ridicularizar a igreja evangélica e católica. Fica aqui a minha indignação. Que Deus nos livre desse camarada que não tem condições morais, não tem condições mentais e emocionais para dirigir a nossa nação. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. Deus te abençoe, Wilson Lima. Ter de cobrir essa campanha não é fácil. Me fala aí, os evangélicos, o que você acha desse discurso do Lula? Será que ele emplaca aí com os evangélicos, não? Com o eleitorado? Olha, Cláudio, é muito difícil. A situação do ex-presidente Lula, ela é uma situação muito complicada, porque ele vive dois universos antagônicos e até agora ele não conseguiu achar um discurso de meio termo.
desde o início da campanha, ele tem sido aconselhado ali pelo seu núcleo a não entrar nessa discussão religiosa, né? Porque é tudo que o presidente Jair Bolsonaro quer, levar essa discussão política, né? Levar essa discussão da campanha para o âmbito religioso, né? Para você ter ali uma contraposição entre evangélicos, entre católicos e o presidente e o ex-presidente Lula. Então, só que o Lula tem mordido a isca, né? Que tem sido colocada pelo núcleo bolsonarista. E ele está perdendo esse debate. O fato que ele não conseguiu fazer uma sinalização de fato positiva para os evangélicos, para os católicos. O ex-presidente Lula foi aconselhado, inclusive, a fazer uma live com o Janones, com integrantes evangélicos, e participar até de um culto ecumênico para tentar diminuir um pouco essa resistência do eleitorado evangélico, mas a questão é que o Lula, né, deixa o microfone na mão dele e aí ele acaba falando coisas que não precisa, né? Essa declaração sobre a questão dos pastores e dos padres não foi a primeira polêmica na campanha. Logo no primeiro discurso, ele associou o presidente Jair Bolsonaro a um demônio. E assim, então ele entrou nessa campanha e, como eu falei no início, Cláudio, o PT vive essa dualidade porque o PT, historicamente, ele é ligado, ele não tem ele é um partido que nunca fez uma sinalização muito clara em relação às igrejas evangélicas, né? Tem uma ligação próxima ali com o catolicismo, mais especificamente aquele núcleo ligado à teologia da libertação, do Leonardo Boff, etc., mas não necessariamente com outros movimentos, inclusive católicos, como Renovação Carismática, que acabou ficando muito popular ali no início de 2003, enfim, no início dos anos 2000. Deixa eu esse negócio de teologia da libertação é uma delícia, né? Põe aí, por favor. Aqui no Brasil, a gente adapta, né, as coisas e vira essa salada ideológica, né? Porque você misturar comunismo com cristianismo de fato, algo, é como botar óleo e água no mesmo copo, né? Isso tudo é manipulação política, é o uso da fé alheia, né, para engajamento político, para manipulação da massa. Isso já é feito há muito tempo, tá? Aliás, a manipulação da massa também é o que fazem muitas das lideranças evangélicas que realmente se miscuem na política, passam a usar a igreja para fazer política, porque isso também está errado, né? A gente passou aí séculos tentando fazer essa cisão. A história da humanidade está aí, o cristianismo está aí, a própria Igreja Católica, e, de repente, a gente vive um processo de fusão, novamente, de tentativa de se fusionar, né, de se fundir religião e Estado. São coisas absolutamente que devem caminhar separadas, né? O que nós estamos vendo com o lobby da bancada evangélica nos últimos anos é a força que eles têm para conseguir benefícios próprios, benefícios para a sua própria categoria. Eu não estou falando do fiel, não estou falando do sujeito que professa a fé, não estou falando disso, estou falando da liderança política, né, que quer se livrar da carga tributária, por exemplo. A gente acompanhou e noticiou aqui todo o esforço do governo com a pressão dessas lideranças para conseguir um perdão de mais de R$1 bilhão em tributos, né, porque virou uma categoria à parte. Virou uma categoria à parte, tá? Não, são praticamente inimputáveis. Então, tem muita coisa nesse discurso aí que é muito... que, claro, revela o oportunismo do PT, do Lula, né, em se utilizar daquilo que é óbvio, daquilo que todos estão enxergando, para tentar, vamos dizer assim, minar o apoio político que o bolsonarismo tem junto a essas igrejas hoje. Lembrando que Dilma Rousseff, Lula, todos eles foram lá pedir a bênção dessas mesmas lideranças em seu momento. Só que hoje elas fizeram uma opção.
Até poucos meses atrás, Wilson, você deve lembrar, o Edir Macedo ainda estava entre apoiar o Lula e o Bolsonaro, estava nessa conversa. O Republicanos chegou a ficar com um pezinho em cada canoa, também ameaçou desembarcar para aumentar sua fatura dentro da própria chapa de um futuro governo, de uma reeleição. É ou não é? Sim, foi exatamente isso. Ali Marcos Pereira fazendo esse trabalho esse trabalho né, de tentar ali angariar apoio de um lado para o outro, mas no final das contas, né, prevalece o pragmatismo, né? E ali a bancada evangélica na Câmara tem aproximadamente 170 deputados, salvo engano. Então, é um poder de fogo que, assim, é bom a gente também diferenciar um pouco, Cláudio, porque esse apoio político mais ostensivo, não que não existam nas outras denominações, mas é uma questão muito mais ligada às igrejas neopentecostais, tá? Então, que acabam sendo as igrejas que têm um mau barulho, né? Que acabam, né, que são as que endossam uma doutrina chamada teologia da prosperidade, né? Enfim, Igreja Universal, Assembleia de Deus, etc, etc, né? Assembleia de Deus Madureira, né? Então, mas eles, de fato, eles têm uma simbiose ali com o poder que ficou muito intrincada nos últimos anos. E olha, como você falou, Claudio, não é novidade, né? É bom lembrar que, assim, em 2013, quando o pastor Marco Feliciano assumiu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, ele na época ele estava no PC. E aí ele acabou, na época ele conseguiu assumir o cargo justamente com o apoio do PT na época, que achou melhor abrir mão daquela Comissão de Direitos Humanos, né? E aí o PSC na época era a base do governo Dilma na época, né? A gente sabe muito bem diferenciar o que é fé, né? O que é religião e o que é manipulação grosseira da fé alheia, né? O que é estelionato. A gente sabe diferenciar, né? Quando a gente, inclusive, nós temos diversos exemplos aí. Até recentemente um sujeito que está preso agora porque deu um golpe no mercado, um empresário aí da área de eletroeletrônicos e tal. Durante muito tempo ele foi utilizado por uma dessas igrejas aí neopentecostais como exemplo de doação. O cara doava BMW, doava Audi, doava carros de luxo, comprava, aí a igreja depois pegava essa doação, fazia um rebate com vendia esse carro para a concessionária, fazia um rebate do recurso, do dinheiro, e aí essas lideranças, segundo esse próprio empresário, que hoje está preso, ficou preso, está chateado porque ficou sozinho, né, na acusação de lavagem de dinheiro, ele conta, né, como essas lideranças usavam o seu exemplo de doação para criar um constrangimento para os outros fiéis, para que eles doassem também. Então botava o carro no meio da igreja e dizia, ó, tá vendo, o fulano de tal é que está fazendo a doação certa, está fazendo a doação correta aqui, então você se tem um carro, você doe agora, coloque a chave do carro, do veículo, porque só assim você vai ter a bênção de Deus, você vai... Olha, isso aí é de uma cafajestice, né? É de uma canalice, assim, atroz. Infelizmente, tem os espertos, os espertalhões, e tem os otários. Então, assim, enquanto existir o otário, vai existir o espertalhão. Aliás, a proporção é 1 para 1 milhão, né? O que tem de otário nesse país, que cai em qualquer conversa, né? De gente que não é capaz de entender que está sendo lesada. Tem vários casos. Outro caso, um dia desse também, estava lá, os caras depenaram a família, aí os filhos souberam que o pai e a mãe estavam doando até a casa deles. Aí tiveram que entrar na justiça para impedir o negócio. Quer dizer, sabe, é um negócio assim de lascar. Mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos em frente aqui, porque o nosso material bruto aqui de trabalho é a lama, né? Não é a política, não. Aqui é a lama.